Muito bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Quero ler a palavra do Senhor nesta manhã, encontrada no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, que nos diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E, chegado já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus se dirigiu para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, ficaram assustados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Aí está, meus queridos irmãos, uma palavra que mostra que quando nós estamos com o nosso olhar, ou seja, a nossa visão direcionada para o Senhor, nada nos acontece, nem ventos, nem tempestades, problemas, dificuldades. Nada nos acontece enquanto estivermos olhando para Jesus. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro pediu ao Senhor que permitisse que ele fosse ao encontro dele. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro começou muito bem a andar sobre as águas. Começou a andar, e enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não teve medo. Mas teve um momento que as ondas foram fortes, os ventos também eram fortes, e Pedro desviou a atenção de Jesus naquele momento e foi olhar para os problemas. E naquele momento ele começou a afundar. Foi aí que ele pediu socorro ao Senhor, e Jesus estendeu as mãos e segurou na mão de Pedro. O que é que nós podemos tirar lição nessa história? É que quando nós estamos visualizando, nós estamos olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós nos encorajamos, nós não temos medo, nós sentimos forte. Vem as lutas, os problemas, mas nós sabemos que Deus está conosco para nos proteger. Mas se tirarmos o pensamento do Senhor naquele momento, vem a dificuldade, vem os problemas. É como aquela casa que foi edificada sobre a areia, ela desmoronou. Então o que acontece é assim: nós não temos que tirar o nosso olhar de Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. É em Deus que nós confiamos, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos encoraja a vencer os ventos, as ondas. As ondas refere-se o quê? A dificuldade, os problemas que nós encontramos dia a dia. E o vento é aquele que chamamos vento de doutrina. Muitas vezes você está na caminhada certa, caminhando com Jesus, olhando para Jesus e tendo a certeza de que você vai alcançar seu objetivo, mas de repente você muda totalmente a sua maneira de viver, muda totalmente a sua maneira de olhar para Jesus. Começa a seguir vento de doutrina, o que bem tem hoje aí, são ventos de doutrinas diferentes, doutrinas que não elevam a vida espiritual das pessoas, doutrinas que fazem com que as pessoas se desviem da igreja, afaste do convívio com os irmãos e vivam uma vida dissolutamente vivendo seus prazeres da vida. São doutrinas que muitas vezes estão acontecendo, mas Jesus disse que os ventos de doutrina são assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriam. Então o que acontece é isso: quando nós tiramos o nosso olhar de Jesus, e acontece algo que não era para acontecer, mas quando nós estamos caminhando, segurando na mão do Senhor, olhando para Jesus, nós vamos andando por cima das águas
Você, por cima dos problemas, vencer as dificuldades. Então esse texto mostra justamente o que aconteceu com Pedro. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Enquanto nós estivermos olhando para Jesus, nós vamos andar sobre as águas. Mas se naquele momento nós olharmos para um lado ou para o outro, ou seja, olhar para as coisas do mundo, tirar a nossa atenção do Senhor, aí vem a queda. E não é fácil a queda. E temos visto muitos hoje assim, líderes, pessoas que eram líderes em igrejas, até pastores que eram líderes, têm caído justamente por isso, porque deixaram de olhar para Jesus, deixaram de olhar para as coisas espirituais e visualizaram mais as coisas materiais, olharam para os problemas, olharam para as coisas que o mundo oferece. Então aí vem o fracasso. Pedro foi assim. Pedro afundou porque foi olhar para o vento, foi dar atenção ao vento e o mar que agitava muito. Naquele momento que tirou o olhar de Jesus, ele foi afundando. E a palavra do Senhor disse, quando Pedro sentiu o vento forte e teve medo, ele começou a ir a fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente, estendendo as suas mãos, segurou nas mãos de Pedro e disse: homem de pouca fé, por que tu duvidaste? Nós não podemos duvidar do poder de Deus. Nós temos que acreditar, temos que confiar, não é? Que quando Deus chama, Ele garante. Jesus chamou: vem Pedro. Então, por que Pedro teve medo? Porque não teve fé. Pedro olhou para um lado, para o outro, você olhou para os problemas, para as dificuldades e caiu. Mas nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos abraça, um Deus que em momento nenhum nos abandona, um Deus que nunca, momento nenhum, Ele nos desamparou. Deus está sempre presente nas nossas vidas, bem porque a palavra diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então é nesse momento que nós vemos o agir de Deus, e Deus também pode agir na sua vida. Se você está nessa situação que Pedro teve, saiba que nesse momento essa palavra veio falar o teu coração. Você, a partir de agora, você será uma nova criatura, você terá novas forças, você vai enfrentar os problemas, a dificuldade, você não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas você vai olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, para aquele que um dia entregou a sua própria vida para ter uma morte cruel, morte de cruz, crucificado, para nos dar vida e vida em abundância, a mim e a você. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um dia na paz do Senhor.